Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é terça-feira, dia 5 de maio. Veja agora os destaques de hoje. Preso um dos suspeitos de participar de uma chacina no litoral. O caso foi numa boate em agosto do ano passado. 5 pessoas foram mortas. Mesmo sem aula, creche é alvo de assalto em Porto Alegre. Uma câmera flagra o bandido roubando liquidificador, espremedor e até talheres das crianças. Um mês depois do fechamento, o comércio reabre em Porto Alegre. Veja como foi o movimento nas lojas nesta manhã na capital. 40 dias depois da paralisação, dupla Grenal volta aos treinos. Clubes prometem rigidez com saúde e garantem segurança dos atletas e funcionários. O SBT Rio Grande é sua companhia na hora do almoço, que vai até a 1 da tarde. Já está no ar. Muito bem, nosso assunto agora é sobre a abertura do comércio em Porto Alegre. Pequenos negócios abriram as portas hoje de manhã, terça-feira, depois da autorização da Prefeitura aqui da capital gaúcha. Entenda agora quem pode voltar a trabalhar e quais as regras na reportagem do colega Lucas Abate. Depois de um mês e meio de atendimento apenas virtual, este estúdio de Pilates em Porto Alegre voltou a atender. A proprietária do estabelecimento está atenta a todos os cuidados necessários exigidos. Nós vamos atender 50 minutos de atendimento e 25 minutos de intervalo entre um aluno e outro. Que daí dá tempo de higienizar, passar álcool nos equipamentos. Mesmo assim, a maioria dos alunos preferiu permanecer com aulas por vídeo. Rogério, praticante de Pilates há 1 ano, foi um dos primeiros a voltar para o estúdio. Sinto melhor com toda a proteção necessária, me sinto melhor fazendo aqui. Assim como atividades físicas individuais, outros setores foram liberados. Profissionais de arte autônomos e liberais, microempreendedores individuais, microempresas, serviços de advocacia e contabilidade, conselhos de fiscalização e marinas. Isso inclui até mesmo lojas de rua menores, que se enquadrem nessas categorias. Com essa nova etapa, a Prefeitura de Porto Alegre estima que 147 mil pessoas voltem a trabalhar. Conforme o prefeito Nelson Marquesan Júnior, os setores foram escolhidos por causa da preocupação com os pequenos empreendedores. Nós estamos indo, na verdade, junto com outras poucas cidades que fizeram as mesmas ações que nós, nos mesmos prazos adequados que nós, que estão também fazendo isso. Bares e restaurantes continuam funcionando no esquema Pegue Leve ou teleentrega. Estabelecimentos que seguem vetados são academias, casas noturnas, cinemas, teatros, bibliotecas, museus, áreas de recreação, piscinas em condomínios residenciais, quadras esportivas, parques de diversão e shoppings. O decreto pode sofrer alterações a qualquer momento, conforme a evolução da doença. E é claro que para ir para o comércio tem que ter dinheiro. Por falar em dinheiro, você recebeu o auxílio de R$600? Ainda não? Daqui a pouco nós vamos conversar com o superintendente regional da Caixa Econômica Federal. Então, muita atenção, porque ele vai esclarecer dúvidas. Inclusive, vai lá na nossa página no Facebook ou então pelo Instagram. Faz lá a tua pergunta que eu vou fazer diretamente para o superintendente da Caixa Econômica Federal, que em seguida vai estar com a gente conversando, explicando, atualizando as informações, explicando o porquê da demora, dos atrasos. Vamos perguntar sobre a segunda parcela, então você não pode perder. Daqui a pouquinho, uma entrevista com o superintendente regional da Caixa Econômica Federal para a gente esclarecer as dúvidas sobre o pagamento do auxílio emergencial de R$600. Daqui a pouquinho, vai lá no Instagram, vai lá no Facebook e deixa a sua pergunta. Vamos agora atualizar as informações, os números do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhadinha, informações que foram atualizadas, né? Sempre por volta de 11 horas são atualizadas, 1.177 casos confirmados, 76 óbitos em 154 municípios. A gente vê aqui em Porto Alegre, então, 464, Passo Fundo se manteve em 203 casos. A gente não tem atualização, não teve um número maior. Teve ontem, mas hoje essa atualização, se foi feita a atualização, a gente não tem nenhum caso novo, mas são 203, o que preocupa bastante toda a região de Passo Fundo. Ouvi agora há pouco o prefeito da cidade falando a respeito do número de casos. Não se sabe ainda ao certo, ele acredita que devido ao número de testes realizados seja uma das razões, mas o que chama a atenção é o número de óbitos. Eu acho que não foi atualizado, gente, porque já são 17 mortes em Passo Fundo e aqui existe um atraso entre os
números dos municípios e até que esse número passe para o governo do estado, ele tem um pouco de demora. Então, em seguida, deve atualizar, a gente vai continuar acompanhando. Lajeado, vejam que mais 6 casos. Bento Gonçalves, também a mesma coisa. Lá em Bento Gonçalves, houve um salto de 40 casos devido a exames que foram feitos num laboratório particular e até ser confirmado pelo LACEN. Então, houve um salto muito grande. Hoje, a grande preocupação, região de Passo Fundo e a região dos vales, ali incluindo Estrela, Lajeado. A região da Serra também é preocupante. Então, Caxias do Sul, olha só, são 54 casos. São Leopoldo, a gente tem aqui 50 casos, é no Vale dos Sinos, mas muitos funcionários de frigoríficos da região dos vales moram em São Leopoldo. Por isso, esse grande número que a gente vê aí na cidade. Nós vamos continuar acompanhando, tá? E daqui a pouco a gente atualiza os números do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Bom, falar em frigorífico, que eu falei agora há pouquinho, a Justiça pediu informações para 2 frigoríficos de Lajeado, né, para decidir se fecha ou não estas empresas. O Ministério Público pediu a suspensão das atividades por 15 dias porque foram identificados surtos do novo coronavírus dentro das empresas. Cerca de 4.000 pessoas trabalham nos frigoríficos Minuano e BRF de Lajeado. Mais de 1.000 foram afastadas com sintomas gripais ou por estarem em grupo de risco. Até a semana passada, pelo menos 45 tiveram confirmação da Covid-19. E estes ambientes de frigoríficos, eles se mostram aparentemente mais propícios à propagação do vírus. Além dessas pessoas que trabalham num ambiente fechado, eles causam uma enorme circulação de pessoas. Venâncio Aires vem 190 pessoas todos os dias. De Estrela vem 110 pessoas. De Taquari, de Itabaí, de Bom Retiro, outros municípios geram circulação. Foi o que aconteceu com um funcionário da companhia Minuano, que morava em Venâncio Aires e morreu da doença em 26 de abril. A esposa acabou contaminada e faleceu 3 dias depois. Os 2 filhos também testaram positivo e estão em isolamento. O Ministério Público ajuizou nesta segunda-feira um pedido de interdição imediata e total dos 2 frigoríficos de Lajeado, com multa de R$1 milhão em caso de descumprimento. A Justiça analisa os processos. O nosso pedido é de fechamento por 14 dias e depois o retorno a partir de um plano de retomada com essa medição e com essa testagem de seus trabalhadores. O Ministério Público do Trabalho acompanha a situação em 11 frigoríficos do Rio Grande do Sul. São pelo menos 124 funcionários com diagnóstico confirmado da doença. 4 empresas assinaram termos de ajustamento de conduta, em que se comprometem a adotar uma série de medidas, como alteração em escalas de trabalho, distanciamento mínimo, distribuição de máscaras e vacinação contra a gripe. Em Passo Fundo, a planta industrial da JBS foi interditada no dia 24 de abril, após um surto do vírus. 4 familiares de trabalhadores morreram. Romilda ficou internada e deixou um recado nas redes sociais. É muito triste a gente ficar longe da família e dizer para o pessoal se cuide, porque isso não é brincadeira. Isso é só quem passou por isso que pode dizer, não é fácil. Em uma transmissão na internet, o governador Eduardo Leite ressaltou que o governo publicou uma portaria visando a segurança das atividades nos frigoríficos. Ressalto que nós queremos conciliar a atividade econômica com a proteção à vida. Uma unidade frigorífica tem um caráter essencial e, para isso, nós estabelecemos regras para o funcionamento da indústria e a recomendação do governo do Estado é que elas possam operar dentro dessas normas. Agora, a promotoria deverá buscar judicialmente o que julga adequado. Muito bem, deixa eu conversar com a Luciane Coman para atualizar as informações sobre os frigoríficos aqui no Rio Grande do Sul. Oi, Lu, bom dia. Bom dia, André, bom dia para o pessoal de casa. Pois é, em relação ao frigorífico de Passo Fundo, né, que eu citei ali na reportagem, o juiz do trabalho, Luciano Sembranel, lá da 2ª Vara de Passo Fundo, autorizou, na verdade, a reabertura da planta industrial lá de Passo Fundo a partir de quinta-feira, 7 de maio,
porque, segundo ele, o frigorífico ele está cumprindo rigorosamente todas as medidas de proteção. Já em Lajeado, né, os 2 juízes que receberam os processos grandes de 500 páginas cada, eles solicitaram, então, desde a Secretaria da Saúde até Vigilância Sanitária, hospitais, enfim, eles pediram relatórios completos em 24 horas, detalhamento de como está a situação em Lajeado, para então decidirem se acatam ou não o pedido do Ministério Público de interdição dos 2 frigoríficos. Obrigado, Luciane Coleman. Deixa eu chamar o Lucas Abate agora. Cadê o Lucas Abate? Porque a polícia prendeu agora um dos responsáveis pela chacina em Mostardas. Lembram daquela chacina que aconteceu no litoral? Foi em agosto do ano passado. 5 pessoas foram assassinadas dentro de uma boate. Chegaram com roupas da polícia, atirando para todos os lados. E o Lucas tem informações atualizadas sobre isso. Oi, Lucas. Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Estou falando do Departamento de Investigações Criminais, onde foi feita a prisão, o departamento que coordenou a prisão do último suspeito dessa chacina que aconteceu em Mostardas em agosto do ano passado. Esse é aquele caso, André, todo mundo vai lembrar, em que os criminosos chegaram em um grande grupo usando roupas da polícia em uma boate, em um lugar bastante isolado. E nessa boate se anunciaram como policiais, como se estivessem fazendo uma batida policial e acabaram executando as pessoas que estavam lá dentro. Pois então, até o momento, 5 pessoas já estavam presas por esse crime e hoje a Delegacia de Capturas prendeu o último envolvido. O delegado Arthur Haldi está aqui ao meu lado, vai dar mais detalhes sobre essa ocorrência. Delegado, primeiramente, bom dia. E como ocorreu essa ação da prisão do último suspeito? Bom dia. Bem, nós iniciamos um trabalho, na verdade, em janeiro do corrente ano, em busca desse que era o último acusado que ainda se encontrava em liberdade. Então, nós levantamos possíveis endereços e já tínhamos verificado outros possíveis locais, até que hoje nós fomos verificar este último local e tínhamos a informação estava mais concreta ainda de que realmente ele poderia estar se escondendo ali. Então, nós organizamos uma operação com 10 policiais e 4 viaturas, cercamos a residência, visualizamos ele lá dentro, ingressamos e efetuamos a prisão dele. Lá dentro da residência também foi localizada e apreendida uma espingarda calibre 12 e munições desse mesmo calibre, que é exatamente um dos calibres que foram utilizados no cometimento desse crime tão grave. Delegado, esse é um criminoso com vários antecedentes criminais. Quais são as passagens deles que vocês já conseguiram levantar? Bem, ele tem passagens por crimes de roubo, né? Roubos de cargas, investigações aqui do DIC, roubos de veículos também investigados aqui pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais, além de outros crimes como associação criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, que é a clonagem de veículos, receptação de veículos roubados e por aí vai. Bom, André, a gente está falando com o delegado Arthur Haldi sobre aquele caso que aconteceu em Mostardas em agosto do ano passado. São 6 envolvidos, hoje foi preso o último suspeito e chama bastante atenção que, mais uma vez, um crime dessa natureza e que foi comandado, ordenado de dentro do presídio, e esse não foi um caso diferente, né, delegado? Isso, infelizmente a gente acaba constatando que muitos crimes, boa parte da criminalidade, tem alguma relação direta ou indireta com criminosos que estão dentro do sistema penitenciário. Mas isso acaba sendo uma constatação cada vez mais rotineira, como eu disse, mas também faz com que a polícia já saiba o iniciar de cada investigação, já norteando que o comando, as ordens dadas por esses crimes acabam sendo dadas por lideranças que se encontram presas. Lucas. Oi, Lucas. Sim, André. Oi. Eu quero fazer depois uma pergunta para o delegado, mas antes vamos escutar, o pessoal relembrar, muita gente está ligando agora, 11 horas e 48 minutos, lembrando, a gente vai até 1 da tarde com muita informação. Daqui a pouco tem entrevista sobre o saque, o auxílio emergencial de R$600, uma entrevista ao vivo. Mas a gente está falando daquele caso que aconteceu em Mostardas, né, no litoral ali, entre litoral norte e litoral sul, que chamou muito a atenção. Foi em agosto do ano passado, estava acontecendo uma festa numa boate, entraram criminosos e foram atirando para todos os lados. A gente vai acompanhar, recuperar a gravação desta noite. Dê uma olhada aí. Polícia! Aqui, ó. Eita! 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 Eita!
já me perdi. Quase 30 tiros. E passou de 30. Passou de 30. Vejam a quantidade de tiros dentro de uma boate. Delegado, o senhor está me escutando, né? Bom dia, delegado. Me chamou muito a atenção, primeiro, um local, a região ali de Mostardas, não é muito comum. Pelo menos a gente não tinha informação de uma ação como essa. Eu queria que o senhor dissesse o porquê. Por que foi escolhido esse local? O que tem a ver com aquela região ali, naquele litoral sul do Rio Grande, né, que termina lá em São José do Norte, que é um local que não tem uma... Para quem vai até São José do Norte, para ir para Rio Grande só atravessando de balsa. Quer dizer, é um local que, por exemplo, para fuga é muito difícil. Qual é o interesse pela região ali, delegado? Bom dia. Na verdade, a investigação foi feita pela Delegacia de Polícia Local e foi feita de uma maneira bem ágil, até que conseguiu identificar todos os envolvidos, né? E pelo que se foi apurado, e a gente o que nós temos notícia é que ali é uma rota de tráfico, né? Um tráfico que acaba abastecendo o litoral gaúcho, e teria sido cometido esse crime tão bárbaro em virtude de uma disputa entre facções por pontos de tráfico de drogas, e que supostamente estaria sendo comercializada drogas naquela localidade por membros de outra organização criminosa. E em virtude disso, eles teriam adentrado ali naquele local e efetuado esses inúmeros disparos. Até muitas das vítimas não tinham nenhuma ficha criminal, né? Muitos inocentes entre as vítimas, não é verdade? Sim, exatamente. E isso até agrava a situação e mostra a barbárie deste crime, que, se não me falha a memória, foram 5 vítimas fatais e 4 outras vítimas sobreviventes. Então, foram armas de diversos calibres, calibre 12, 9 milímetros, 40, e eles simplesmente entraram e acabaram atirando a revelia em quem estivesse naquele local. Lucas. E André, esse é mais um caso até de vítimas aleatórias, né? Dá para assim dizer, como a gente acompanhou o próprio caso daquele bebê que foi morto. Então é uma brutalidade do tráfico de drogas que por vezes não acha diretamente os seus alvos, não ataca diretamente seus inimigos e acaba fazendo vítimas colaterais. Mandando como recado, foi no caso dessa boate, qualquer pessoa que estivesse dentro dessa boate estaria sujeita a ser morta, e infelizmente 5 pessoas morreram e outras 4 ficaram feridas, e nem todas, provavelmente nenhuma também, tinha ligação com o tráfico de drogas. Então são vítimas aleatórias, nesse caso que tornou uma chacina mais brutal ainda. Esse caso do bebê, Lucas, só repete pra gente que esse foi mais recente aqui em Porto Alegre, né? Um bebê que estava na beira da calçada com a mãe, né? Estava no colo da mãe e foi atingido por criminosos, que eles chegaram para matar quem tivesse na frente. Isso, foi aquele caso que aconteceu na Rua Paulina Zurenha em fevereiro desse ano. Alguns criminosos iam até a região para vingar a morte de um antigo líder do tráfico de drogas, e eles tinham uma ordem, André: matar um alvo específico, um alvo preferencial. Mas se essa pessoa não fosse encontrada, deveriam atacar qualquer pessoa na rua, e acabou sendo atacada a família desse bebê, 4 pessoas feridas e mais um bebê que acabou morrendo. Então, são esses crimes, esses alvos aleatórios, André, que tornam a brutalidade do tráfico de drogas ainda maior. Esse caso do bebê, esse caso da boate, acabam sendo iguais nesse sentido. Muito bem, 11 horas e 52 minutos. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo ao SBT Rio Grande. A gente vai até 1h da tarde com muita informação. Em seguida, uma entrevista com o superintendente regional da Caixa Econômica Federal. Vai esclarecer sobre o pagamento do auxílio emergencial. Vai lá no nosso Instagram, também no Facebook, e deixa a sua pergunta para eu fazer diretamente para ele. Eu converso com o colega Lucas Abate, que está com o delegado nesse momento, o delegado Haldi, a respeito do mais um preso envolvido num ataque que aconteceu em agosto do ano passado. Imaginem a cena, na beira de uma boate, ali na região de Mostardas, no litoral sul do estado. As pessoas se divertindo e, de repente, entram pessoas que estavam com roupa da polícia e atiraram. Eu me perdi nas contas, eu não sei se o delegado sabe quantos tiros, mas uma média de 50 tiros para cima, né, delegado? A gente até vai repetir. Sim. Foi uma quantidade absurda. A gente vai repetir a imagem, o cenário que foi na noite daquele mês de agosto do ano passado. Escutem só. Polícia! Eita! 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 E aí começa a não parar mais. Só mandou todo mundo deitar. Estavam com roupas da polícia. 5 pessoas foram atingidas e as 5 eram pessoas inocentes. Outros 4 ficaram feridos. Tudo isso em agosto, e agora a polícia fazendo a prisão
de mais um integrante. Eu acho que é o último integrante ou tem mais alguém ainda, delegado, desse grupo? Pelo que nós tivemos conhecimento, era o último, era o único e ainda se encontrava em liberdade. E nenhum foi solto por causa da pandemia, delegado? Dos outros? Não tenho, não tenho essa informação. Tá certo. Lucas Abate, pode encerrar com o delegado, que a gente sabe que ele tem compromisso também. Pois é, então, muito obrigado, delegado Arthur Haldi, por nos atender ao vivo aqui na SBT. André, só para fazer um comentário, até os criminosos se apresentavam como polícia, né? E essa é uma situação que, inclusive, coloca a própria vida dos policiais em risco, porque, por vezes, eles vão cumprir mandados de verdade e, muitas vezes, quem está do outro lado pode pensar que é um inimigo e acabar reagindo e atingindo os policiais. Então, é uma situação que preocupa também a polícia, não só por manchar a imagem, criminosos usando a roupa da polícia, mas também por colocar em risco a integridade dos policiais. Obrigado, Lucas Abate. Até daqui a pouco. Agora, atenção para esta imagem, um flagrante de um ataque, sabe o quê? A uma escola infantil aqui em Porto Alegre, em plena pandemia. Quer dizer, os criminosos não estão nem aí. Luciane, como tem os detalhes, Lu? Nem aí mesmo, André. Olha só essa imagem, né? A gente vê aí o bandido entrando nessa creche, indo ali direto para a geladeira, e aí a gente já vê ele saindo com um liquidificador industrial. Olha ali, ó, ele pega lá... Fazendo a limpa, gente. Fazendo a limpa, né? Esse local onde ele está é justamente a cozinha dessa escola infantil. Ele olha tudo, ele começa a analisar, Escolhe. ele não faz nada. Acho que vai pegar qualquer coisa. Não, exatamente. O liquidificador é apenas o primeiro item, viu? Porque depois ele pegou mais vários objetos eletrônicos, eletrodomésticos dessa creche municipal. Ele segue levando, então, panelas, batedeiras, uma furadeira nova, talheres infantis, André. Mas que talheres. Será que ele recém casou e está montando uma casa? Porque ele foi em tudo. Ele foi em tudo. A gente vê ali no detalhe da geladeira que, além do liquidificador, tem ali uma batedeira. Aquela batedeira ali também foi levada. E, enfim, foram vários objetos dessa escolinha, né? Uma verdadeira limpa. Essa escolinha se chama Pinguinhos de Ouro. Ela fica lá no bairro Vila Nova, aqui na zona sul de Porto Alegre. E olha, esse ladrão, André, ele já é bem conhecido lá na região, viu? Não sei se você notou que ele vai devagarinho, primeiro ele analisa. Não sei se é por isso que ele tem um apelido chamado de Tartaruga. Olha só o apelido desse ladrão bem conhecido na região. O nome dele, na verdade, é Wagner. Mas né? são dois? São dois, né? São dois. Eu não sei se não é o mesmo, André. Porque agora ele me pareceu... É o mesmo, a produção está me dizendo. É o mesmo, é que uma está em preto e branco e normalmente... Sim. Aí a gente tem distorce um pouquinho, né? a Mas ele foi claramente imagem, identificado. Também a imagem estava num ângulo que não dava para perceber muito bem. E aí ele fazendo a limpa, já pelo visto, é conhecido, né, Lu? E ele ou não se deu conta, né? Talvez pelo apelido, né? Ou se deu, não estava nem aí, né? Que nem você disse. Talvez, mas a câmera pegou direitinho o rosto dele. Pegou, tanto é que a polícia já identificou ele, né? É o Wagner, o famoso Tartaruga, que age bastante lá na região. Sim. E olha só, André, eu tenho aqui a lista, né, dos objetos que foram roubados dessa creche, sabe? É uma tristeza, porque a gente sabe que essas escolinhas, elas têm extrema dificuldade em adquirir, né, tantos equipamentos. Ele levou 2 DVDs, 2 televisões 32 polegadas, um liquidificador industrial, uma batedeira, ou seja, são equipamentos ali para fazer a merenda das crianças, um espremedor preto ali de frutas, talheres, como eu disse, um outro liquidificador, panelas, André. Ele levou panelas. Ele levou tudo. E colocou isso aonde será, hein? Boa pergunta, né? A gente não tem imagens da câmera de segurança na parte externa, então a gente não sabe. Provavelmente ele carregou algum lugar, porque ele ainda levou, olha só, um cortador de grama, que normalmente é grande, e ainda uma furadeira dentro da maleta, que também é pesado. E agora, será o que ele vai fazer com isso? Vai usar, vai ficar para ele, já passou adiante, vai trocar? Certamente vai vender, né, André? Provavelmente muitos desses acabam aí tendo receptadores já certos e que compram esse material aí por um preço bem abaixo, né, do mercado. Faz de conta ou não. E a polícia está atrás dele. Com certeza, a polícia está atrás dele, conhece ele, não é a primeira vez que ele faz esse tipo de ação ali na região e agora está atrás desse bandido. Tanto é que quem souber, quem vir o famoso Wagner, aí conhecido como Tartaruga, liga para o 190, faz a denúncia lá para a Brigada Militar, acionando, dizendo a localização, porque isso precisa ser preso logo, né, André? Pois é. E isso é qual é a região, Lu? Por região da Zona Sul. A polícia está fazendo buscas lá na região, então, claro
que sempre conta aí com a colaboração da população, da comunidade que conhece esse indivíduo, né? Muito bem, obrigado, Luciane Coleman. Até daqui a pouco. Então, a polícia procurando este rapaz aí, o vulgo Tartaruga, que fez uma limpa numa creche na Zona Sul, aqui de Porto Alegre. Cadê a foto dele, gente? Cadê só a foto dele pra gente mostrar? Pra facilitar, né? Quem conhece pode indicar. Tá aí, ó, de pertinho, facilmente dá pra identificar e ligar pro 181, né? Diz que denúncia esse homem que atacou e fez além de fazer uma limpa, ele escolheu muito bem, sabia muito bem o que ele queria. Muito bem, 11 horas e 59 minutos agora. As pessoas nascidas entre os meses de novembro e dezembro têm direito ao saque do auxílio emergencial em dinheiro na data de hoje nas agências da Caixa Econômica Federal e também nas lotéricas. Bom, gente, nós estamos acompanhando já há bastante tempo essa questão aí do auxílio emergencial, dos problemas enfrentados no sistema, né? Até para prestar um apoio, né? Para as pessoas que precisam deste auxílio e também colaborando com Caixa Federal e Banco do Brasil para que se facilite, né, a informação a essas pessoas. Por isso, nós vamos agora esclarecer algumas dúvidas sobre o pagamento deste benefício. Nós vamos conversar mais uma vez com o superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Dr. Ricardo Biertrolio. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Os dias de hoje, o jornalismo ele é feito cada vez de maneira, né, mais ágil para que a pessoa tenha a informação e nós nos mantenhamos distanciados e por isso o senhor estará com o telefone na mão. Muito obrigado mais uma vez por conversar com a gente. Eu já tenho uma pergunta aqui, olha só, o Diogo dos Anjos. Eu estou com o auxílio emergencial desde o dia 7 de abril em análise ainda. Quinta-feira vai fechar um mês e não falaram nada ainda que foi aprovado ou não. Ele já desinstalou, reinstalou 3 vezes e nada ainda. O que o Diogo dos Anjos deve fazer, superintendente? Boa tarde. Boa tarde, né? Boa tarde a vocês. Obrigado pelo espaço de poder esclarecer a população e ajudá-los, né, a como obter, né, o recurso do auxílio emergencial. Hoje estou falando aqui diretamente da agência Alvorada, né, onde desde as 7 da manhã estamos aqui já em atendimento, né, aos cidadãos, né, que vieram buscar o seu recurso. E tinha muita fila hoje? De novembro e dezembro. Desnecessariamente, né, algumas pessoas vêm de madrugada, né? Por exemplo, agora, nesse exato momento, estão atendendo o pessoal que chegou às 10 da manhã. Então, muita gente vem muito cedo, sem necessidade, porque nós atendemos todos que vêm no dia, né? Então, a caixa abre das 8 às 2 da tarde e vamos atender a todos que chegaram até as 2. Então, às vezes, vindo durante o dia, se espera muito menos, né, do que vir de madrugada. Então, a gente tem tratado com as pessoas e o atendimento está fluindo muito bem. Porque ontem... Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso na sequência. Isso, né? Isso. Ontem nós estivemos exatamente aí, superintendente, e a fila estava muito grande e a gente fica preocupado principalmente pelo distanciamento social necessário. Mas a pergunta do Diogo dos Anjos, vai fazer um mês agora, quinta-feira, superintendente, que ele fez a solicitação e está ainda em análise. Já desinstalou 3 vezes, instalou e nada ainda. O que fazer? Exatamente. A situação dele é de alguns milhões. Em que sentido? Tiveram mais de 96 milhões de pessoas que buscaram o auxílio, né? Dessas, 50 milhões estão aprovadas, né? Sendo 19,2 milhões de Bolsa Família, que já tinha o cadastro único 10 milhões e meio, e 20,3 milhões do aplicativo e do site. E o restante tiveram 3 situações. Aqueles que foram reprovados, então já receberam o retorno lá no auxílio, no site ou no aplicativo, porque eles não atenderam, não foram elegíveis segundo a regra da lei, e também alguns milhões que receberam o retorno, que tem dados conclusivos, que ele pode alterar alguma informação que ele, porventura, pode ter feito ou colocado de maneira incorreta, né? E uma outra leva que foi aprovada e veio para a Caixa. E tem ainda em torno de talvez uns 5 milhões de pessoas que ainda estão em análise. Em análise significa que a Dataprev, que é responsável, né, por cruzar os dados, saber se o cidadão tem ou não direito, ou seja, se é elegível ou não ao auxílio, ela não concluiu o resultado. Então, nesse caso, deve aguardar. Ele tem que aguardar. Não adianta instalar, reinstalar, não adianta tentar fazer outro aplicativo, porque tem que aguardar o resultado da análise. A Grace Pinto pergunta, quando vai ser paga a segunda parcela do auxílio emergencial?
O presidente da Caixa, em coletiva ontem, né, ele falou que a Caixa já estudou um calendário e está homologando isso junto ao Ministério da Cidadania e, a partir daí, né, o presidente da República autorizar a sua divulgação. Então, há uma expectativa que haja a divulgação essa semana, né, e aí, no momento que for divulgado, a Caixa vai largar o calendário. O que se tem já de forma antecipada é que a proposta da Caixa é que ela não coincida o calendário do Bolsa Família com o do auxílio emergencial, justamente para que não dê acúmulo de pessoas, né, em filas muito longas. O que coloca a Tatiana Rosenot, eu acho o sobrenome, ela diz assim, superintendente, boa tarde, sobre o auxílio emergencial, estão falando na segunda parcela, só que existem muitos brasileiros que ainda não receberam a primeira, que ainda está em análise. Aí, no caso dela, o que fazer, né? Vai ser paga a segunda parcela antes de totalizar o pagamento da primeira parcela ainda? Como que vai acontecer isso? É importante esclarecer isso, são dúvidas de muitas pessoas, né? A lei diz que todos vão receber 3 parcelas. Né? Aqueles que já foram aprovados já estão recebendo a primeira parcela e hoje já abriu o calendário de novembro e dezembro. Né? Se o governo vir a liberar a segunda parcela, aqueles que forem aprovados no decorrer disso continuarão tendo o direito de receber a primeira parcela e, se já está no calendário de segunda, também receberão a segunda. Então, isso ninguém será prejudicado pelo fato, né, de ter sido adiado, né, o início do pagamento da segunda parcela. Todos permanecem com direito de receber 3 parcelas. Muito bem, estou conversando com o superintendente da Caixa Econômica Federal, mais uma vez, né? Muito obrigado por estar aqui com a gente, está respondendo agora, depois vai responder outras perguntas também, e em seguida a gente vai falar, o senhor é gremista ou colorado, pode falar ou não, porque em seguida nós vamos falar com o Jeremias Werneck, que está aqui no estúdio hoje, para falar, o Inter começou o treinamento hoje de manhã, não é mesmo, Jeremias? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, sobre o Inter, que começou a treinar hoje e daqui a pouco, então, o Jeremias vai esclarecer para a gente. Voltando a conversar com o nosso entrevistado. E lembrando que você ainda pode ir lá no Facebook fazer a sua pergunta, no Facebook ou no Instagram, né? A Stephanie, nossa colega, está lá e está juntando todas as perguntas e mandando para cá. Por isso que eu quero ser bastante ágil e rápido, porque tem muitas perguntas aqui. A Isabela pergunta: os que já receberam a primeira parcela devem se cadastrar novamente? Sim ou não, superintendente? Ótima pergunta. Quem já recebeu a primeira parcela já está aprovado, é só aguardar o calendário da segunda, não precisa fazer nada. A Paloma Fernandes, quando vai ser paga a segunda parcela? Quando vai ser paga a segunda parcela? Pergunta anterior, mas é bom a gente repetir rapidamente. Estamos aguardando o governo liberar o calendário para poder anunciar. Por enquanto, ainda não tem data anunciada. A Maria Luísa Barros pergunta, a pergunta dela é um pouco comprida, eu vou tentar resumir. Ela fez o cadastro registrando o marido e a filha, e o esposo fez a mesma coisa. O sistema deu convergência de dados. Eles refizeram e não é possível cadastrar mais o CPF, pois deu que já está cadastrado. Então, tiveram que fazer um só. E o que fazer nesse caso que ainda está em análise? Isso é um dos erros bastante comuns, tá? Porque quando você faz... O que seria o ideal? Que a família fizesse o cadastro da família, ou no nome do pai, o nome da mãe, e junto colocasse o CPF de toda a família. Quando faz separado e coloca o mesmo CPF para os dois, o governo não vai pagar 2 vezes, paga uma só. Então, ele rejeita os cadastros e tem que fazer a retificação, excluir o CPF que está duplicado ou mesmo excluir tudo e fazer um cadastro novo para ser reanalisado novamente. Agora o sistema está funcionando melhor depois que no final de semana teve uma atualização, né, do aplicativo Caixa Tem. A Luciane Coman tem uma pergunta para o senhor, Lu. Pois é, eu tenho uma dúvida, superintendente, muito comum, né, das pessoas, se vai existir aí um outro período para o saque em espécie, já que o período, a princípio, termina hoje, né? Então, tem muita gente preocupada. Boa pergunta, sim. Para esclarecer, ele não termina hoje, tá? Todos os saques, ele não tem data para sacar o término, porque todo recurso ele é depositado numa conta, ou que a pessoa já tem, ou que a Caixa criou, que é conta digital, e ela não tem prazo para retirar. A data é só para quando começa. Então, por exemplo, hoje nós começamos a pagar novembro e dezembro, mas o cidadão ele pode vir semana que vem, daqui a 1 mês, daqui a 2, daqui a 3, porque o dinheiro está no nome dele. Já foi acreditado numa conta com o CPF dele,
ok? Importante mesmo, né, esse esclarecimento. Obrigada. Uma outra pergunta aqui, superintendente da Ulian Vareiro. Ela gostaria de saber quando é que vai sair a segunda parcela. Ela nasceu em outubro e ela sacou a primeira parcela ontem. Ela pergunta, na verdade, se vai ter um novo calendário para que a pessoa retire em espécie, né, no pagamento da segunda parcela. Isso vai ser anunciado ainda? Isso, vai ter, quando anunciar o calendário, ele vai ter sim o calendário para o saque em espécie, assim como teve na primeira. Só temos que aguardar para saber quais serão essas datas. Será também por mês de nascimento. Entendi. Olha só, a Luciane Bart pergunta, tenho conta na Caixa e eles depositaram em conta virtual, ou seja, ela tem conta na Caixa e depositaram em conta virtual. Ela não consegue fazer a transferência porque não estou recebendo o código. Recebo uma mensagem que me enviaram, mas não chega nada. Só não entendo o motivo desse problema, pois eu tenho minha conta fácil. O que fazer? Essa é uma ótima pergunta também, porque aconteceu com milhares de pessoas, não só clientes da Caixa, como de outros bancos que também indicaram a conta. Esse recurso, ele tem que ir integralmente para a mão do cidadão, porque é uma questão alimentar, uma questão agora de uma necessidade, né, mais extrema. E quando se coloca uma conta, às vezes aquela conta ela já está com débito, está usando cheque especial, por exemplo, ou está marcado ali para pagar alguma conta, e não é permitido que desse recurso se leve nada, né? Ou seja, então o que a Caixa fez? E os demais bancos também. Quem tinha a situação, a Caixa criou uma nova conta, chamada Conta Poupança Social Digital, onde o cidadão ele pode sacar o dinheiro daquela conta, em espécie, ou ele pode transferir para uma outra conta de terceiro, não para dele próprio, que tenha débito, né? Ou pagar conta de água, luz, telefone e assim por diante. Então, realmente aconteceu isso. Então, quem tinha conta corrente ou conta 023 simplificada, a Caixa abriu uma nova conta para ele não sofrer nenhum débito em relação a esse valor. A Jéssica Machado pergunta, ela quer, quem não consegue entrar no aplicativo Caixa Tem. Daqui a pouco é bom tirar, né, e reinstalar, porque teve uma atualização no fim de semana. Mas ela pergunta, se ela não consegue entrar no aplicativo, se ela for na Caixa, vão fornecer o código? Jéssica Machado. Isso. O aplicativo está funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Inclusive, ontem teve mais de 1 milhão, né, de saques utilizando o aplicativo. Quem realmente não conseguir, tiver dificuldades, vindo na Caixa, das 8 às 2, nós estamos verificando e aí geramos essa senha para sacar na hora, tá? Mas é importante tentar porque quem consegue fazer via aplicativo não precisa entrar na fila. Então, saca no lotérico direto ou na máquina de autoatendimento. Mas vindo na Caixa, a gente resolve para você. A Edna Barcelos, sou mãe de família, estou inscrita desde o dia 7, já fiz o recadastro, coloquei o CPF do meu filho, mas continuo em análise. Preciso ir até uma agência da Caixa ou ela aguarda pelo site? Não deve ir na Caixa, porque a Caixa não vai ter nenhuma informação. Porque quando está fazendo análise, ainda não chegou na Caixa, está com a data prévia que está processando. Então tem que aguardar, né? Lembrando que mesmo que demore, quando aprovado, permanece com o direito a receber 3 parcelas. O Jefferson Martins, no meu caso, eu tenho emprego de carteira assinada. Bom, se ele tem emprego de carteira assinada, já não tem direito, né, superintendente? A empresa fez um acordo de suspensão provisória. Hoje fecha 30 dias e estamos esperando alguma resposta do governo em relação ao nosso seguro. Sabem de alguma notícia? Eu não sei, eu acho que essa resposta não é com o senhor, mas imagino que não, porque esse é uma pessoa que não se enquadra para o auxílio emergencial, não é? São duas situações, tá? Ele não se enquadra no auxílio emergencial, mas ele vai se enquadrar num outro programa, que é o chamado Benefício Emergencial de Preservação do Emprego, que é para aqueles casos em que a empresa reduziu a jornada de trabalho ou fez uma suspensão temporária de contrato, e aí o governo complementa uma parte do salário. É um outro benefício, que vai também ser tratado por todos os bancos, né, especialmente Caixa e Banco do Brasil, né, mas é um benefício diferente desse, tá? Mas aí a própria empresa vai orientá-lo de como ter acesso a esse recurso. Certo. Bom, a última pergunta para a gente encerrar. Já vamos encerrar? Depois... Então, eu vou fazer mais uma pergunta. A Fábio Goulart, a pergunta dela é bem importante. Ela fez o cadastro dia 7 de abril.
o dia de muita espera foi negado. Bom, segundo a data prévia, a renda familiar maior que 3 mínimos. Sendo que ela perdeu o emprego na primeira semana de março. Ela não recebe o seguro e mora sozinha com um filho de 14 anos. Eles não têm renda, estão com dificuldade. Aí ela refez o cadastro e estou novamente em análise desde o dia 27 de abril. Está precisando de uma definição porque está precisando de dinheiro. E aí, nesse caso, superintendente? Quem define quem tem direito ou não é a lei, né? E a lei determina que quem estava empregado não tinha direito. Mas se ela ficou desempregada, ela passa a ter direito ao seguro-desemprego. Isso. E quem tem seguro-desemprego também não tem direito ao auxílio emergencial. Então, ela não está desassistida. Então, ela vai ter direito ao seguro-desemprego nesse período. Muito bem. O senhor volta daqui a pouco com a gente, né? Volta conversando comigo? Tranquilo. A gente talvez consiga conversar ainda com o senhor daqui a pouco. Muito obrigado mais uma vez por dar atenção para a gente. Superintendente regional da Caixa Econômica Federal prestando aí esclarecimentos, muitos esclarecimentos, tenho certeza que ajudou muita gente. Deixa eu ir lá para a redação. Fui lá para a redação com a Lu Coleman, que é um homem. Ele esfaqueou a companheira aqui em Canoas, na região metropolitana. E a Lu tem os detalhes. Mais um caso de violência contra a mulher, Lu. Mais um caso, André. Infelizmente, né? Por enquanto, uma tentativa aí de feminicídio. A mulher, ela foi esfaqueada várias vezes pelo companheiro. Essas imagens, na verdade, são da movimentação após o crime. Porque o que aconteceu? A filha da mulher, dessa mulher que foi agredida, ela conseguiu fugir de casa, né? Saiu correndo e pedindo ajuda ali dos vizinhos para chamar a polícia. A polícia foi até o local, pegou o homem em flagrante sobre a mulher, golpeando com facas. Ele ainda tentou se matar com a própria faca. Os policiais não permitiram, conseguiram aí evitar. A mulher e o agressor foram então encaminhados lá para o hospital de pronto-socorro de Canoas. Isso aconteceu na tarde de ontem, no bairro Olaria, aqui de Canoas, né? As identidades não foram reveladas e o hospital não divulgou o estado de saúde dessa mulher. Lembrando, né, André, que nos 3 primeiros meses desse ano a gente já teve um aumento de 73% nos feminicídios. A gente espera que essa mulher sobreviva para que não entre na estatística de feminicídio, né? E principalmente depois aí no período da quarentena aumentou bastante o número de mulheres vítimas. Muito preocupante, né, essa situação. Ô, Lu, teve uma operação da Brigada Militar em Cruz Alto. O que aconteceu? O que foi feito em isolamento de uma área, é isso? Pois é, eles praticamente congelaram, né, é o termo que eles usam, um condomínio residencial. Parte desses prédios, na verdade, estavam inacabados, a construção. Só que várias unidades ali, vários apartamentos estavam ocupados. O que acontecia? Segundo a polícia, muitos bandidos usavam essas unidades para o tráfico. Sim. E aí, outros moradores precisavam conviver, né, com essa criminalidade, essa rotina de criminalidade. Então, essa ação hoje buscou prender foragidos, recuperar veículos, apreender armas e também drogas. E também, claro, trazer uma sensação de mais segurança para esses moradores aí dessa região. Eles cumpriram 2 mandados de prisão e um veículo em situação de furto foi recuperado, André. Agora, vê a situação, né? A polícia faz operações, como fez hoje de manhã aí, usando helicóptero. Aí prende as pessoas, vão para a cadeia, aí chega a pandemia, 4.000 que foram soltos, beneficiados, né, pela pandemia, porque com risco de infecção foram liberados e estão nas ruas de novo. Fica aquele trabalho da polícia que a própria polícia diz de secar gelo, né? Enxugando o gelo. Enxugando o gelo. Quer dizer, é uma coisa que assim, prende, agora vão para a cadeia, mas aí é liberado por causa da pandemia e por aí vai. Obrigado. O cobertor curto, né, André? Puxa para cá e aí o pezinho fica de fora. Como que a gente não vai se sentir inseguro? Não tem como. Não né? Tem como. Obrigado, Lu. E olha só, vamos falar agora sobre a seca. Teve uma chuvinha ontem, né, mas não resolveu, longe de resolver o problema. Quase metade das lavouras de milho e soja do Rio Grande do Sul foram perdidas por causa da estiagem. 70% dos municípios gaúchos decretaram situação de emergência. Vamos acompanhar a reportagem do colega Andrei Rossetto? A fumaça no alto da colina revela que a seca ganhou um ingrediente devastador. As queimadas se alastram pelo Rio Grande do Sul. Em abril, foram 457 focos, 8 vezes mais do que no mesmo período do ano passado, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 70% dos 497 municípios gaúchos estão em situação de emergência por causa da falta de chuva. A barragem que abastece os 120 mil moradores de Bagé, no sul do estado, está 6 metros abaixo do nível normal.
Aqui onde nós estamos dá para se ter uma ideia do impacto da estiagem na região. A água costuma chegar lá onde estão aquelas pedras. Nos últimos 3 meses, choveu menos da metade do esperado aqui em Bagé. A barragem está próxima do limite. Se o nível da água baixar mais 2 metros, por exemplo, a prefeitura vai ter que suspender a captação e o sistema de abastecimento pode entrar em colapso. Eu tenho mais 1,5 m, 2 no máximo, porque depois é uma área que a gente chama que é lodo, que então é uma água que eu não consigo acessar ela, tá? Então aqui eu tenho uma sobrevida de mais 2 semanas, por exemplo. Para evitar o desabastecimento, os moradores ficam 15 horas por dia sem água. Tem pessoas que acabam não ficando sem água, né? E aí depende do vizinho de ter um pouco para doar ou esperar chegar. Michele armazena o que consegue, mas em plena pandemia do novo coronavírus, o racionamento preocupa. Como é que tu vai lavar a mão toda hora se não tem água? Como é que tu vai manter a higiene para a gente limpar uma casa, para lavar uma casa como eles pedem? É difícil. Em Jaguarão, na fronteira com o Uruguai, o nível do rio baixou mais de 2 metros. Os afluentes estão quase secos. Nesta fazenda, cavalos tentam matar a sede onde antes havia um açude. Em Farroupilha, na Serra Gaúcha, a barragem que abastece o município baixou 5 metros. A prefeitura proibiu a lavagem de carros, calçadas e telhados. Segundo a Federação da Agricultura do Estado, quase metade das lavouras de soja e milho foram perdidas. A estiagem que afeta o Rio Grande do Sul há praticamente meio ano, ela é histórica, especialmente em relação aos seus efeitos. Nós tivemos já uma quebra importante da safra e o baixo nível dos rios é gritante. Este produtor vai deixar de colher 14 sacas de soja por hectare, um prejuízo de R$400 mil. Isso significa uma perda de R$1.000 por hectare e, consequentemente, vai haver uma redução nos investimentos para a próxima safra. O sustento da família também depende da renda da lavoura. Isto a gente não tem uma solução imediata para a falta de água, infelizmente. Infelizmente que a gente ainda dependa da chuva. Nós vivemos em cima do chamado aquífero Guarani. O aquífero Guarani é uma das maiores reservas do mundo de água. E, infelizmente, para a gente ter acesso a essa água, lógico que precisa de investimento para que a gente pudesse ter um abastecimento mais contínuo e não depender tanto da chuva. Mas, infelizmente, a situação é essa seca toda, aquele solo, aquela imagem que a gente mostrou aqui, espalhada pelo nosso estado. Vejam que os açudes baixos, olha essa imagem aqui, isso é imagem de sertão. Lá no norte do país, onde praticamente não chove, pois isso é o que acontece aqui no Rio Grande do Sul. Ontem o colega Andrei Rosseto mostrou uma imagem de uma barragem impressionante. Então é isso. E num momento que a gente precisa usar muito água por causa do coronavírus, né? Veja só a situação que a gente fica. Mas enfim, é importante que todo mundo racione água, economize e na semana que vem, previsão de chuva, a gente deve ter chuva na segunda-feira. Olha só. Tem dúvidas sobre o pagamento do auxílio emergencial? Daqui a pouco nós vamos conversar mais uma vez com o superintendente regional da Caixa Econômica Federal, que ele já esclareceu aí várias perguntas e se colocou à disposição mais uma vez. Então, daqui a pouquinho, a gente vai tirar as suas dúvidas. Vai lá no nosso Instagram ou vai também no Facebook, que a minha colega Stephanie está mandando diretamente aqui para mim e eu consigo fazer a pergunta para o nosso entrevistado. Em seguida, ele vai estar de novo com a gente para conversar. Sobre a dupla Grenal, daqui a pouco o Jeremias Werneck vai falar de uma reunião que vai ter hoje para decidir se há possibilidade ou não e quando pode acontecer a volta do gauchão, mas com portas fechadas. Portas fechadas. Vai ter uma reunião hoje. E o Inter e Grêmio já estão treinando. Começaram hoje os treinamentos. Em seguida, a gente vai ter a atualização com o Jeremias Werneck. Você não pode perder, a gente vai até 1h com muita informação e prestação de serviço aqui no SBT. Agora, 12h23. Desde 2018, o CREMERS está mais ágil e moderno, está mais próximo dos médicos, inovando na prestação de serviços, na capacitação e representatividade. Hoje, oferece a todos os médicos uma plataforma de conhecimento com acesso gratuito a livros e artigos das mais importantes publicações do mundo. Com o novo portal, os médicos agilizam o dia a dia com serviços online e têm mais tempo para outras atividades. Enfim, é uma série de novas entregas, mas sempre seguindo os mesmos valores. O CREMERS ocupa importante posição no debate dos grandes temas da saúde e defende a ética com respeito à autonomia dos médicos, porque, mais do que regulamentar e fiscalizar o exercício profissional, o CREMERS se renova para defender a boa medicina
e a saúde de qualidade. Cremers em ação pela saúde. Meio-dia 24, vamos para a Serra agora. Meu Deus, a gente vai para todos os lugares do estado para prestar informação, prestação de serviço para você. Vamos até Caxias, por quê? Porque se observa um crescimento lá na Serra, na curva de casos do coronavírus. Bento Gonçalves e Farroupilha são os municípios que vêm apresentando aí um aumento cada vez maior, né? Com mais intensidade no número de casos de coronavírus. Então a gente vai conversar com o colega Guilherme Fadanelli para saber qual é a explicação para isso, hein, Guilherme? Boa tarde. Oi, André, boa tarde. Isso acontece porque esses municípios estão investindo na compra daqueles testes rápidos e também em convênios com laboratórios particulares. Foi a forma que esses municípios encontraram para ter um cenário mais realista do avanço do coronavírus nesses municípios. Bento Gonçalves, por exemplo, André, até ontem registrou 145 novos casos da doença e 3 mortes. Isso segundo a prefeitura. Só que esse número, André, é mais do que o dobro daquele divulgado pelo governo do estado, que diz que o município tem 65 casos da doença. Para a gente ter uma ideia dessa disparidade dos números, em apenas um dia o governo divulgou 40 novos casos em Bento. Isso porque tinha 40 exames retidos do Laboratório Central do Estado esperando pela validação do resultado. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, a partir de agora essa validação deve ocorrer com mais rapidez, já que foi visto e analisado todos os métodos utilizados pelo laboratório particular que é credenciado lá com a Prefeitura de Bento. A mesma situação vive Farroupilha. O município tem 63 casos confirmados da doença, segundo a Prefeitura, e uma morte. Mas no estado são apenas 19. Lá em Farroupilha, o mesmo sistema de Bento. O número de testagens acabou sendo feito um número maior para ter aí um cenário mais condizente com a realidade do avanço da doença lá no município. Garibaldi, que é outra cidade ali vizinha, Farroupilha e Bento, tem 31 casos da doença e 3 mortes. A última morte, André, foi confirmada nesta madrugada de um idoso que estava internado no hospital aqui de Caxias. E Garibaldi teve, inclusive, um surto num frigorífico. Por isso, a prefeitura está comprando mais testes para serem feitos na população na cidade, que tem 35 mil habitantes. Então, se a gente for pegar, André, esse número de habitantes e o número de casos é bastante alto. E para fechar nossas informações aqui da Serra hoje, André, Caxias do Sul tem 60 casos e o primeiro óbito confirmado. É um caminhoneiro de 69 anos, mas esse óbito ocorreu em Feira de Santana, no interior da Bahia. No entanto, a morte está sendo computada aqui como uma morte de Caxias do Sul. A cidade que segue outro protocolo, aquele indicado pelo Ministério da Saúde do Governo do Estado, que faz testes apenas em casos graves e profissionais da saúde. O município até recebeu cerca de 1.300 testes rápidos, mas só vai usar esses testes na população idosa que vive em asilos, uma forma de monitorar esse grupo de risco. Infelizmente, André, isso acaba não trazendo talvez um número, e retratando um cenário para uma cidade de mais de 500 mil de habitantes, e até por isso muita gente aí se aglomerando, descuidando também daquelas medidas de prevenção que a gente tanto fala aqui nesse Rio Grande. Infelizmente. Bom, a gente vai continuar falando isso durante toda a semana. Obrigado, Guilherme Fadanelli. Agora, 12h e 28 minutos, em seguida tem o esporte. Chegando ele aqui, Jeremias Werneck do estúdio, não em home office, mas a gente mantendo aquela distância. Um abraço do tamanho do Rio Grande. Há quanto tempo, hein? Bastante tempo. Mas sempre para Biscoito Zezé. Sempre, carinho de família. Um dia importantíssimo hoje, André. Dia importantíssimo, porque à tarde, 13h30, no Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite se reúne com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, o Luciano Oxman, para falar sobre o plano da federação para a retomada do Campeonato Gaúcho, André. A federação vai apresentar um protocolo tanto para o jogo quanto para os treinos, para os 12 times da primeira divisão. Então, a ideia da federação é propor ao governo do estado uma flexibilização para o retorno do futebol. É bom lembrar, André, que Porto Alegre já liberou os treinos, né? Mas a volta dos jogos e até de algumas atividades divide opiniões dentro do próprio mundo da bola. Vamos ver a matéria aí. Grêmio e Internacional lideram o movimento que defende o retorno do futebol no Rio Grande do Sul.
A dupla Grenal já voltou aos trabalhos e espera pela retomada do Campeonato Gaúcho ao longo desse mês. Mas a opinião não é unânime. Jogadores de Grêmio e Internacional consultados pelo SBT sob a condição de anonimato afirmam temer pela volta do futebol em meio à pandemia. Mesmo com as medidas preventivas adotadas na Arena e no Beira-Rio, existe o clima de incerteza com os trabalhos do dia a dia. No final de semana, o meio-atacante Neto do Internacional postou críticas nas redes sociais ao plano de voltar com o futebol. O Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Sul também não aprova. Qualquer retomada de competição nesse momento é precipitada, é uma loucura, como quer a CBF, porque estaria colocando em risco a saúde dos atletas, dos seus familiares e todos envolvidos numa partida de futebol. O São José, da zona norte de Porto Alegre, emitiu nota dizendo que só retoma atividades quando houver data de partida oficial. Os outros 9 clubes da primeira divisão estão preocupados com a falta de dinheiro para fazer testes nos elencos. A federação quer testar os times por amostragem, mas também tem divergência aí. Se isso vier a acontecer, o sindicato entrará com ação judicial contra o reinício do estadual. Bom, André, eu quero enfatizar aqui uma informação que está nessa matéria. Eu falei com alguns jogadores, só que eles não vão dizer, eles não vão vir a público na opinião deles, mas eles estão com um temor. Mesmo que Grêmio Internacional tenha investido dinheiro para botar tendas, para comprar testes rápidos, existe um temor, porque é um cenário de incerteza. Bota as imagens aí de novo. As pessoas recebendo os jogadores, tanto no Parque Gigante quanto no CT do Grêmio, com um macacão, com máscaras. Como é que o jogador vai correr daquela maneira? Como é que ele vai pensar daqui 2, 3, 4 semanas? Olha essa imagem aí. Isso é um ambiente onde o jogador tem que treinar. Como é que o jogador vai treinar para um esporte de contato, de alto rendimento? O funcionário está protegido, mas... Não, e tem as famílias também, né? É que esse vírus, ele tem uma contaminação, ela é muito rápida, sabe? Eu compreendo a situação, mas a gente todos estamos no mesmo barco. Não foi na Alemanha agora que também começaram a voltar? Foi. Um time voltou a jogar e o que aconteceu? Ele voltou a treinar, né? Os clubes voltaram a treinar, esperando que o governo liberasse. E foram detectados 10 jogadores em todos os clubes da primeira divisão, 10 jogadores que estão com a Covid-19. 3 no mesmo clube. Tá? 3 no mesmo clube. 3 no mesmo clube, o Colônia. Assim, ó, André, eu quero só fazer um exercício com vocês. O Campeonato Gaúcho volta. Vamos dizer que o governador hoje aceita a proposta da federação. O Campeonato Gaúcho volta. A federação entende que pode jogar o Gauchão em 2 semanas, 15 dias. Quê? Porque faltam 3 rodadas só da fase de classificação. Depois vem mata-mata. Tá, mas já para jogar? Jeremias, só para quem está chegando agora, muita gente chegando agora, a gente está falando justamente sobre isso, a volta aos treinos, isso não é na Lua, isto é no CT do Grêmio. No CT do Grêmio. No CT do Grêmio. No CT do Grêmio, quer dizer, assim que os funcionários recebem os jogadores, né, para fazer toda a desinfecção diária, eles estão voltando hoje, né, aos treinamentos. Isso, o Grêmio faz testes hoje, o Inter já começou atividades físicas, né, agora pela manhã. Não se sabe quando isso, eles voltaram a treinar. Sobre a possível volta de um campeonato a portas fechadas, vai ser discutido hoje à tarde. Isso, 3h30. Então eu quero fazer um exercício com vocês que estão em casa. Beleza, vamos lá. Hoje o governo do estado aceita a proposta da federação. Estamos simulando aqui. Me ajuda, André. O Gauchão volta, 17 de maio, que é uma data que se falou. E aí, no meio do Gauchão, um jogador do Grêmio ou do Inter testa positivo para a Covid-19. O que acontece? Esse jogador ele tem que ser isolado, mas ele teve contato com o grupo inteiro. E aí para tudo. E aí? Não, como que para tudo? Aí vai ter que parar. Mas aí o time não vai jogar e os outros jogam? Ah, pois é. E se esse time que não joga, ele perde pontos? Ele é rebaixado? Não, e não é só o jogador ali, nem direção, nem funcionários. Tem todo um conjunto de pessoas que fazem toda o preparo. Jornalistas, enfim, uma série. No dia a dia, no CT, no treino, no dia a dia, são 60, 80 pessoas. E aí? Então tá. Muito bem. Obrigado, Jeremias Werneck. Valeu, André. Até amanhã. Até mais. Tchau, tchau. E a gente vai mostrar ainda hoje para vocês aqui no SBT Rio Grande. Temos informações sobre o saque do auxílio de R$600. Em seguida, a gente vai falar com o superintendente regional, que vai continuar esclarecendo dúvidas sobre as dificuldades das pessoas para acessarem o valor de R$600. Em seguida, a gente conversa com ele e você pode ir lá também no nosso Facebook e no Instagram fazer a sua pergunta. E olha só, criatividade em meio à pandemia. Vejam só as ideias
para passar o tempo e se divertir durante a quarentena. A colega Luciane Coleman fez uma reportagem muito bacana, muito interativa. E já já a gente te mostra. É um rápido intervalo, mas assim, ó, é rapidinho. Fica aí que eu já volto. Muito bem, já estamos de volta ao vivo com o SBT Rio Grande e você vai ver ainda hoje. Preso suspeito de participar de uma chacina no litoral. O caso foi em agosto. 5 pessoas foram assassinadas. E também tem novas informações sobre o saque do auxílio emergencial de R$600. Tire suas dúvidas aqui com a gente. E como estão as filas? E a criatividade em meio à pandemia? Veja ideias para passar o tempo e se divertir durante a quarentena. A Luciane Coleman fez uma reportagem muito interativa. Fique ligado que nós vamos até a 1h. Muito bem, 12h38, deixa eu conversar com um superintendente regional da Caixa Econômica Federal, o Dr. Ricardo Biertrolli. Mais uma vez, muito obrigado por conversar com a gente. Eu tenho aqui a pergunta da Bruna. A Bruna, ela só botou Bruna. Fiz o meu auxílio dia 7, deu dados inconclusivos. Refiz o cadastro para o auxílio dia 23, continua em análise. Tá? Sou do mês de dezembro, que deveria receber hoje. O que ela faz? Por favor, me ajudem. Conseguiu compreender? Sim. Esse é aquele caso que eu comentei, né? As pessoas que fizeram, a Prev identificou que tinha erros e devolveu como dados conclusivos para que o cidadão possa consertar os erros e pedir novamente. Então, agora está no prazo da data Prev analisar. Então, ela só vai para adiante, né, para receber, depois que ela receber o retorno de aprovado. Certo, olha só, a Denise. Bom dia, meu nome é Denise, quero saber se posso retirar o auxílio emergencial da Caixa com a carteira de trabalho digital. Essa é uma pergunta importante e é bom esclarecer, né? A documentação que pode ser utilizada, ela é a carteira de identidade ou a carteira de trabalho já emitida, as novas, a partir de 97, se não estou enganado, aquela que já tem o CPF e é plastificada, né? Ela não serve a carteira digital, ok? Pode ser também a identidade profissional, enfim, que seja aceita como documento válido com foto, tá? Então, a carteira digital, ela não é aceita, mas a carteira profissional nova, sim. A antiga também não é aceita. E essa carteira de trabalho nova, ela já está reunindo já no CPF todas as informações, né? Inclusive, já está centralizando, né? Exato. Qual a preocupação? A preocupação é que ninguém receba em nome de outro, né? Sim, ou seja, sim. que o recurso vai para quem tem direito. Então, a maneira que nós temos de identificar é o documento válido para que a gente possa identificar a pessoa que está sacando, né? Então, certo. Tem que ter, por exemplo, uma questão, hoje mesmo atendi, né, um cidadão que ele trouxe um boletim de ocorrência e foi roubado os documentos. Não tem como a Caixa pagar com o boletim de ocorrência, porque nós não conseguimos verificar se ele é a pessoa ou não. Então, tem que providenciar o documento. Como falei, esse valor está disponível para ele, não tem problema, mesmo que demore 15 dias para fazer documento novo, né? E ele vai poder sacar as parcelas, as 3 parcelas que estão durante o programa. O Fabrício pergunta, bom dia, sou casado, mas no cartório União Estável me cadastrei como cônjuge e deu erro. Temos uma filha, moramos juntos. A pergunta teria que saber, ele pode perceber se só ele fez o cadastro com todos os CPFs da família ou se também a companheira fez o cadastro e, porventura, os dois colocaram a mesma filha com CPF. Aí dá problema também. Nesse caso, o ideal é ele refazer, tá? Teve o caso da dona Ivone, que ela diz assim, ó, fui reprovada no auxílio emergencial e ela está desempregada. Aí aqui ela faz um relato das dificuldades que ela vem passando. Mas nesse caso da dona Ivone, que ela foi reprovada no auxílio emergencial, se ela está desempregada, como que fica a situação dela? E depende de quando, se está desempregada, também para pegar o auxílio-desemprego, né, superintendente? A lei do auxílio emergencial, ela coloca várias condições. Estar desempregado é uma delas, mas tem outras também, como, por exemplo, a renda média da família, que não pode passar aí de R$ 522,50, né? Tem a questão
também ali da renda total, que não pode passar aí de 3 salários mínimos, tem a questão do 2018, qual foi o rendimento total que teve, se ele ultrapassou 28 mil reais também, não tem. Então são vários fatores, certo. Não é só a questão de estar desempregado ou não. E aí tem uma outra situação como aqui do Dirceu, que ele disse que foi demitido no contrato de trabalho por causa da pandemia, está desempregado e ele não foi aprovado, né? Está em análise no auxílio emergencial, mas aí é o seguro-desemprego, né? Aí é o canal errado que ele está buscando. Ele não pode ter 2 benefícios. Se ele tiver o seguro-desemprego, ele não vai ter o emergencial. Né? Então, nessa definição. Então, por isso que se ele se inscreveu no aplicativo, lá no cadastro, tem que aguardar esse retorno, se será aprovado ou não. Tá. O Vinícius pergunta aqui, ó. Minha mãe, o Vinícius, né? Minha mãe tem a filha no cadastro único dela, tá? Mas ele não mora com ela e nem minha filha. Aí ele fez o pedido do auxílio emergencial e deu que ele não tem direito, pois algum integrante da família já recebem. Exatamente. Por quê? Porque o governo já tem as informações de quem está no Bolsa Família e quem está no cadastro único. Então, um CPF, ele só pode valer para um dos cadastros, né? Então, se já está lá com o da mãe dele, não vai poder aprovar no cadastro dele a filha, porque ela já está vinculada ao CPF da mãe dele. O Nathaniel Borges. Sou o Nathaniel, estou com um problema no aplicativo do auxílio. Ele foi aprovado, mas diz que o pagamento está em processamento. Diz para ele aguardar, e já faz tempo isso, e ele ainda não tem nenhuma resposta. Exatamente. Quando ele é aprovado, ele vem para a Caixa, os lotes da DataPrev, e a Caixa abre as contas ou manda para o banco que ele escolheu para mandar o crédito, né? O aplicativo, ele fica lá, aguarda o processamento. Quando ele deu, sua conta foi aberta porque o dinheiro está disponível. Mas, na dúvida, ele pode ligar também para o telefone 111 com o seu CPF e lá vai dizer a situação atual que tem. Realmente já está aprovado e se já está acreditado ou não. O William Soares, ele... preciso de uma informação, olha só. O meu irmão cadastrou o meu CPF no auxílio emergencial, mas estou pegando o seguro-desemprego. Eu perco esse direito por causa do meu irmão usar meu CPF? Se ele está vinculado no CPF do irmão dele e foi aprovado, ele vai ser beneficiado do auxílio emergencial. Mas essa situação não é a Caixa que vê. Sim. Né? Quem faz toda essa análise, se tem direito ou não, é o Ministério da Cidadania com a DataPrev. A Caixa só paga o que ela recebe como elegível. A Letícia... Eu não poderia responder agora com certeza se ele vai poder ou não pegar o seguro-desemprego, porque a Caixa só paga. Quem define isso é o Ministério. Porque aí entra uma série de condições também que é difícil a gente... Até porque tem que... Algumas perguntas deveriam ser feitas, né, para o próprio telespectador. Então, perdoe se a gente não consegue responder, porque às vezes faltam elementos. A Letícia Coelho, ela no mês passado fez o cadastro no Caixa Tem e teve que transferir o valor para outra conta. Esse mês devo fazer novamente o procedimento ou será depositado automaticamente na conta indicada? O depósito automático são só para aqueles que, quando fez o cadastro, informou a conta, né? Então, se ele deu certo na primeira parcela, as demais vai funcionar normalmente. Para aquele caso onde ela entra e faz a transferência, ela vai ter que fazer isso novamente, porque ela vai ter que, a cada transferência, colocar qual é o valor, para que conta ela quer transferir. Ela não acontece de forma automática. Tá. E aqui uma última pergunta da Sheila Gomes. Fiz o cadastro, estava na última parcela do seguro-desemprego, o auxílio foi negado, mas não aparece a opção de refazer o cadastro. O que ela pode fazer? Tem o telefone também 121, que é do Ministério da Cidadania, já pode tentar ligar para ver, mas se ela foi reprovado é porque ela não foi elegível segundo os critérios da lei para receber o auxílio emergencial. É diferente daqueles que foi dado conclusivo, que ele ainda pode acertar um CPF que esteja errado. Tá. Uma outra questão é a seguinte, até o dia 1º de julho, quem ainda não fez nenhuma solicitação poderá fazê-lo, né? Até o dia 1º de julho, que é o período de validade desta solicitação do auxílio. Só para a gente encerrar, doutor Ricardo. O dia 2 de julho vai ser a data. Então, até lá, ainda as pessoas podem se inscrever, ainda vai ter a questão que está em análise, mas todos se inscreverem até aquela data, ser aprovado,
vão receber as 3 parcelas. Muito bem, doutor Ricardo, muito obrigado mais uma vez, superintendente regional da Caixa Econômica Federal. Quero aproveitar e mandar um abraço para cada um dos funcionários da Caixa que estão se esforçando bastante, estão indo para a rua. O pessoal ali do bairro Azenha, eu fiquei sabendo que era o gerente de negócios, o gerente geral e um outro gerente que estavam na rua atendendo o público, né? Eu achei muito bonita essa iniciativa e o senhor também foi para a rua, botou o crachá e está atendendo todo mundo na rua. Muito legal isso. Eu atendi semana passada na Lomba do Pinheiro, em Viamão, Santa Isabel, estou atendendo hoje aqui em Alvorada. Estamos na linha de frente direta. E com muito prazer digo agora que nesse momento Alvorada não tem mais fila, quem chega é atendido. Que legal, A Lomba que do bom. Pinheiro também não, a gente conseguiu dar conta da fila rapidamente hoje. Então quer dizer que eu vou lá, o senhor me atende, eu não gosto do atendimento, eu vou dizer, vou reclamar para o superintendente da Caixa Federal. Eu não vou poder fazer isso. Se gostar, eu não digo também, tá? Muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado Ok, mesmo um abraço, pela atenção. Grande abraço. Vamos lá para a rua agora? Vamos para onde agora? A gente vai conversar com o colega Lucas Abate, porque a gente vai falar sobre a movimentação no comércio de rua aqui em Porto Alegre. Lembram que hoje, né, boa parte, não todo o comércio, boa parte do comércio abriu, principalmente as empresas menores, com todos os cuidados necessários. E o Lucas Abate está, inclusive, em frente a uma agência da Caixa Econômica Federal, acompanhando a movimentação na Caixa, do comércio. Conta pra gente como é que tá aí pela rua, Lucas. Pois é, André, e aparentemente não só a Caixa de Alvorada, como outras agências também de Porto Alegre estão com a situação normalizada. Uma situação bem diferente do que a gente vem observando nos últimos dias. Essa agência aqui é na esquina da rua São Pedro com a Farrapos, uma região mais central de Porto Alegre. Eu vou pedir para o Ernesto mostrar que não tem praticamente nada de fila. Que bom. Cerca de 5, 6 pessoas estão aguardando aqui do lado de fora, a maioria, claro, em busca de informações sobre o auxílio emergencial. Dá para a gente destacar, André, o trabalho dos funcionários da Caixa, que a todo momento vem aqui do lado de fora para orientar a população. Então, muita gente acaba chegando na fila, já recebe a informação do lado de fora e então nem precisa ficar muito tempo aguardando. Uma boa dica, porque a gente vem mostrando as filas maiores, as filas longas. Então, uma boa dica para quem encontrar filas maiores é se deslocar, André, para essas agências da Caixa que ficam em regiões mais comerciais e menos residenciais, porque é nesses pontos que eu tenho observado que as filas estão menores e os atendimentos bem mais ágeis. É isso aí, que bom que a gente vê que a fila já está, né? O pessoal acho que já está também, o sistema está auxiliando muito, né? O Caixa Tem, me parece que agora cada vez mais ele está sendo, o pessoal consegue acessar até porque ele foi atualizado, mas é bom a gente se preparar, Lucas, porque já tem a segunda parcela e depois ainda mais a terceira. Então é bom a gente já ir se preparando para evitar justamente o que a gente não pode agora, evitar tumulto, evitar filas e facilitar a vida aí do contribuinte, do cidadão que está precisando de dinheiro. E uma informação muito importante foi repassada pelo superintendente, André, que era um questionamento que a população fazia bastante para a gente na rua, era se eu não conseguir sacar no meu dia, ou sacar o espécie no dia destinado para o meu mês de aniversário, o que devo fazer? E o superintendente esclareceu, André, que é a partir daquele momento. Então, as pessoas, hoje é a última faixa, novembro e dezembro. Então, a partir de hoje, todas as pessoas podem fazer esse saque em espécie. Uma dúvida aí que era de grande parte da população e até por isso muita gente acabava se aglomerando na Caixa porque pensava que só poderia fazer o saque naquele dia. Isso é importante a gente deixar bem claro. Outra coisa, comércio, como é que está a movimentação? Pois é, André, dá para se dizer, hoje de manhã eu circulei pela região mais central de Porto Alegre, dá para se dizer que esse decreto aí que entrou em vigor hoje, permitindo a abertura de pequenos comércios, ainda não criou grandes impactos. A gente viu as lojas maiores do centro de Porto Alegre, a grande maioria fechada. Até porque, André, apenas as lojas pequenas de rua, que se enquadram aí como microempresas, podem reabrir. Então, um cenário não muito diferente do que a gente tem observado nos últimos dias. O que já dá para notar uma diferença é em outros estabelecimentos, por exemplo, estúdio de pilates, que atende alunos individualmente, escritórios de advocacia, esses que não poderiam fazer o auxílio, o atendimento presencial e agora já podem receber a população. Mas com relação ao comércio, um movimento ainda bem tímido nesse primeiro momento. Também tem o seguinte, né, Lucas, o que a gente comentou e o próprio comércio sabe disso, o pessoal está retraído, está sem dinheiro, né? Muita gente querendo abrir o comércio, mas o comércio não vai ter aquela movimentação que a gente tinha porque as pessoas não estão com dinheiro, o dinheiro não está circulando, a gente está parado aí um mês e pouco, um mês e meio, então a gente compreende, né, essa situação também
Mas é bom a gente ter essa observação tua e até porque tem lojas que precisa se manter a distância de 2 metros. Aliás, em todas as lojas, né? As que abrirem, tem toda uma regra. Não pode ter movimentação, não pode ter gente próxima umas das outras. Enfim, tem que se respeitar para manter o distanciamento. Certo, Lucas? E uma informação, André, agora que vem da Prefeitura, é que hoje pela manhã fizeram uma fiscalização e 10 estabelecimentos que não se enquadravam no decreto foram autuados por abrirem fora das regras. Tá certo. Obrigado, Lucas Abate. A gente vai direto para a redação. Luciane Coman tem informações, né? Porque a polícia prendeu hoje o último integrante responsável por uma chacina que aconteceu em Mostardas no mês de agosto. Lembra daquele caso terrível? As vítimas inocentes, né, Lu, que estavam se divertindo, entraram homens vestidos com roupas da polícia e deram mais de 50 tiros. E o último integrante, né, dessa quadrilha foi preso, então, pela polícia agora. Foi preso bem no início da manhã, viu, André, no Balneário Pinhal. Esse homem aí de 34 anos estava escondido numa casa e ele foi pego pelos policiais, inclusive com uma espingarda calibre 12 e também munição. Ou seja, ele ainda teve esse flagrante. Como você disse, era o último envolvido que ainda estava foragido, né? As prisões aconteceram desde o dia dessa chacina que aconteceu na madrugada de 10 de agosto, lá na localidade do Farol da Solidão, que fica pertinho de Mostardas, né? Fica a cerca de 60 quilômetros, na verdade, do centro da cidade. Como você ressaltou, as vítimas, né? 5 pessoas morreram, 4 ficaram feridas, eram inocentes, na verdade foram escolhidas ao acaso. Era, na verdade, um aviso ali numa briga de facções. Essas são as imagens, né, de quando... Olha só. De quando o grupo, eram 6 pessoas que estavam usando roupas da polícia e olha só o que eles fizeram. Entraram nessa boate e começaram a atirar. Tiro no escuro, né, Lu? Todo mundo. Sim. E quem estivesse ali pela frente acabou, né, sendo atingido. Tanto é que 9 pessoas foram atingidas e 5 morreram, né, André? Não, e a gente tentou contar, até os 50 ali, mais ou menos a gente consegue, mas teve mais tiros ainda. Ou seja, era para matar quem tivesse na... Esse é o recado do poder dentro da criminalidade. Exatamente. Eles... Era um aviso, né, naquela rixa entre facções. Então, era um aviso do tipo, ó, nós estamos aqui e a gente tem mais poder. Não, aqui, e olha só. É uma questão de poder, né? Vamos escutar de novo, desde o início. Só antes de colocar, deixa eu só falar fazer uma observação para o cenário. Imagina o pessoal se divertindo, uma região tranquila, calma. Super tranquila, né? As margens ali Sim, da... o lugar, aquela estrada é um lugar muito bonito que a gente tem aqui no estado. O pessoal ali estava se divertindo. Um detalhe, o som estava alto. Só um pouquinho. O som estava alto. Então, nem entendeu que era para se deitar. Escutem. Uma boate. Eita! 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 Isso aí. Tudo bem, vamos lá. Beijo, Lu, obrigado. Faltando 5 para 1 agora. Atenção, olha só, não tem como fugir do assunto pandemia. Mas se distrair, né, pode fazer bem neste momento de tanta preocupação. Mesmo à distância, grupos de amigos estão encontrando formas criativas de amenizar a distância. A reportagem é dela, Lu Coman. O que você tem feito nesta quarentena? O professor de gestão da Faculdade Senac sugere fugir um pouco da rotina. Convide seus amigos, suas amigas, seus familiares e organize um happy hour, cada um na sua casa. Empresários do setor gastronômico estão organizando jantares virtuais, o Delivery Experience POA. Os clientes recebem a comida e a bebida em casa, se encontram pela internet e ainda doam alimentos e agasalhos. Outra dica do professor é acampar na sala de casa. À meia-noite, uma senhora com uma faca na mão passava a manteiga no pão. Foi o que a família do Felipe fez. Os 2 filhos montaram a cabana na sala e participaram desta grande aventura. Meu filho criou a cabana e a gente contou a partir dela, fez uma brincadeira com a história do coronavírus, da importância da gente ter bons hábitos de higiene. E que tal um piquenique? Esta empresa de eventos da capital gaúcha criou um kit com direito a toalha, cesta e comidinhas deliciosas.
E aí só falta a natureza, né? Mas isso não é problema. A Jéssica aproveitou o isolamento para cultivar plantas. Nunca tinha tido uma planta de verdade em casa, então eu fui atrás, né? O bom é que a internet tem tudo e consegui descobrir quais plantas que são ideais para ter dentro de apartamento. Quem gosta de cantar pode organizar um karaokê em família. E olha, não precisa ter nenhum aparelho especial não, viu? Basta ter um computador ou uma TV com internet, acessar o aplicativo YouTube, digitar karaokê, o nome da música da sua preferência e bom divertimento. E nessa loucura de dizer que não te quero. E a música pode dar ritmo e melodia para contos infantis. Era um biquíni de bolinha amarelinha tão pequenininho, mal cabia a Ana Maria. A Júlia é contadora de histórias e professora de música. Na quarentena, ela está fazendo vídeos para a criançada. Comecei a contar histórias e fazer músicas e compor e trocar com as pessoas. Os jogos estão em alta. O quebra-cabeça voltou a ser um ótimo passatempo. Quanto mais peças, melhor. Aplicativos como o TikTok têm feito a alegria das famílias. A festa do PowerPoint, em que cada integrante faz a apresentação de um tema, viralizou nas redes. A plataforma reúne desafios de dança e brincadeiras para todas as idades. Eu tô me divertindo aqui com uma cantora. E tem gente que dubla também, né, Lu Coman? É verdade. Eu acompanhei. Ai, adoro essas brincadeiras, viu, né? Olha só, pra gente encerrar, a gente vai terminar hoje o SBT Rio Grande com mais uma imagem emocionante desses tempos de pandemia, né? E a Lu conta pra gente. Pois é, olha só, foi uma festa surpresa para essa senhora que é a Mafalda Sena Lopes, de 87 anos. A família, os vizinhos organizaram essa festa surpresa, né, que aconteceu ali naquele pátio interno ali dessa senhora. Olha só que lindo, foi no sábado, às 5 horas da tarde. Vamos dar uma olhadinha o que essa senhora falou, olha só. 87 anos. Tô aqui, né, graças a Deus. Pois é, então os netos, os filhos, bisnetos e também os vizinhos organizaram essa festa, até porque ela está isolada e um dos vizinhos, André, que está meio que cuidando dela, ela mora sozinha. Olha. Até para evitar, enfim, que os netos, os filhos fiquem indo e voltando, saindo da casa dela, preservando ela nesse momento, né? Que legal, que legal. Que bom, um beijo, dona Mafalda, que deve estar nos escutando. A avó Mafalda, um beijão, ó. Parabéns, de coração. né? Um beijo grande, baita exemplo. Que legal ganhar essa festa aí, não é, Zulu? Muito, muito legal. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. Às 19h20, segunda edição com Glauco Paza. E a gente volta amanhã, né, Lu? Tchau, tchau.